Fala galerinha, tudo bem? Voltamos aqui para dar continuidade àquele nosso primeiro vídeo, beleza? Pessoal, vocês lembram que a gente estava falando de hemostasia primária e tal, beleza? Formação do tampão plaquetário, né? Proteínas de adesão e plaquetinhas, aquele caso de amor, lembra lá do primeiro vídeo? Se não lembra, dá uma olhada no primeiro vídeo e vem aqui assistir essa segunda parte, tá bom? Mas a gente estava falando de hemostasia primária e tampão plaquetário, beleza? Ó, quando a gente forma o tampão plaquetário, a gente tenta ali conter aquele primeiro sangramento ali, naquela primeira etapa do sangramento. É a primeira resposta do organismo para tentar conter esse sangramento. Mas, porém, senhores, esse tampão plaquetário, ele não é tão firme, ele não é tão forte. E é aí que entra a hemostasia secundária, viu? Quase travou aqui. É aí que entra a hemostasia secundária, tá bom? E quando a gente fala em hemostasia secundária, a gente tem que lembrar, lógico, né? Do modelo de 1964 do Sr. McFarland e Dave Ratinoff. Falando em McFarland, produção, coloca a fotozinha aqui dele porque ele merece ser lembrado aqui no nosso canal, ó. E ele propôs um modelo de cascata de coagulação lá em 1964. E como que era esse modelo de cascata de coagulação, que também era chamado de modelo clássico de cascata de coagulação? Pessoal, era mais ou menos assim. O modelo clássico de cascata de coagulação de McFarland consistia em duas vias. Uma via intrínseca e uma via extrínseca. As duas, elas não se conversavam, tá? Elas eram independentes e cada uma tinha uma forma de gatilho diferente, apesar da estrutura delas serem bem semelhantes e passarem por uma via que era comum entre as duas vias, intrínseca e extrínseca, que era a via comum. Por isso esse nome, via comum de duas vias. Belezinha? Tá rápido demais? Vai com calma que a gente vai entender. Pessoal, como que era ativada essa via intrínseca? Lembra lá que a gente estava cortando o tomatinho, fazendo lá do primeiro vídeo, lá, fazendo almoço com a namorada, lesão endotelial, tá? Primeiro sangramento. Essa lesão endotelial, em que consiste, como que ela entra aqui na minha ativação de via intrínseca? Essa lesão, ela vai formar uma carga negativa na luz do meu endotélio, tá? E essa carga negativa que essa lesão endotelial vai gerar, vai acionar o meu fator 12. Esse meu fator 12 aqui, na presença de cininogênio de alto peso molecular e pré-calicreína, vai se tornar o fator 12 ativado. E esse fator 12 ativado, senhores, ele vai ativar fator 9 e fator 8, formando aí o complexo tenase da via intrínseca. Professor, por que complexo tenase? Simples. Complexo tenase porque esse complexo vai ativar o fator 10, por isso aí tenase. Fator 10 que junto com o seu cofator, que é o fator 5, ele vai formar o complexo protrombina. Ô, professor, vai com calma, protrombina, que eu não estou entendendo, viu? Calma. Complexo protrombinase, por quê, meninão? Porque ele vai converter a protrombina em Ah, professor, entendi agora. É protrombinase porque ele converte a protrombina em trombina. E essa trombina bonitona aqui, ela é importante, viu? Ela vai converter o fibrinogênio em fibrina. Ela vai polimerizar esse fibrinogênio em fibrina, tá bom? E aí eu vou formar fibrina na minha via intrínseca, certo? Depois daqui da minha via intrínseca, vamos explicar a via extrínseca. A via extrínseca funcionava de forma parecida, mas um pouquinho diferente no começo. Lembra que aqui era a carga negativa que ativava a via intrínseca? Por isso é intrínseca, porque o fator de gatilho não vem de fora. Ele é interno, por isso que é intrínseco. Aqui via extrínseca. Por que é extrínseca? Extrínseco é de fora, porque o fator de gatilho ele vem de fora. Que fator de gatilho é esse? Fator tecidual, lembra? Fator tecidual, quando lesa o endotélio, entra o fator tecidual, tá? O fator tecidual ele é muito importante, por quê? Porque ele ativa o fator 7.
Fator exclusivo de via extrínseca, por sinal, assim como 8 e 9 são exclusivos de via intrínseca. Então, o fator tecidual ativava o fator 7 e o fator tecidual junto com o fator 7, eles formam o complexo tenase da via extrínseca. Por quê? Porque eles vão ativar o fator 10, que junto com seu cofator, que é o fator 5, vão formar o complexo protrombinase da via extrínseca. Por quê? Porque eles vão agir em cima da protrombina, convertendo-a em trombina. Essa trombina é muito importante porque ela faz uma alteração conformacional no fibrinogênio, transformando-o em fibrina. Tá? Então, formei fibrina aqui na via intrínseca, formei fibrina aqui na via extrínseca, formas independentes. Era assim que funcionava o modelo de McFarlane. Só que existiam, senhores, vou até sentar aqui para a gente bater um papo. Existiam algumas perguntas que não eram respondidas pelo modelo de McFarlane. Por exemplo, o paciente que tem deficiência de 12, apesar de ter um TTPA alterado, que é o TTPA que avalia a via intrínseca, tá? Depois a gente vai falar mais disso aí. O paciente com deficiência de 12, ele não tem sangramento, mas ele tem um TTPA alterado. Apesar de ter esse TTPA alterado, ele não apresenta sangramento. Paciente que tem deficiência de cilinogênio de alto peso molecular e pré-calicreína, ele tem o TTPA alterado, mas ele não apresenta sintomatologia de sangramento, tá? Ele não apresenta nenhuma sintomatologia ele não sangra, ele não tem nenhuma sintomatologia como hematoma, hemartrose, coisa do tipo, tá? Então, esse modelo não conseguia responder essas perguntas, tá? E aí passou um tempo, 50 anos, as pessoas acreditando que esse era o modelo correto de coagulação. Na verdade, não que ele seja o incorreto, porque ele funciona perfeitamente in vitro, mas in vivo a coisa é diferente. E quem que provou isso, senhores? Dona Hoffman, uma baita pesquisadora que publicou em 2003 o Remodeling the Blood Coagulation Cascade. Esse artigo, pessoal, foi um artigo disruptivo. Por que disruptivo? Porque essa pesquisadora, ela propôs outro modelo de cascata de coagulação. Ela falou assim, ó, senhor Hoffman, aquele seu modelo lá não consegue responder algumas perguntas, e esse meu modelo aqui responde, viu? Esse meu modelo aqui é melhor. E como que era esse modelo de cascata de coagulação que ela propunha? Primeiro, coloca aqui, por favor, a foto da Hoffman, porque ela merece um espaço no nosso canal. Viu aí? Simpática, né? Então, era um novo modelo de cascata de coagulação baseado nas superfícies celulares. Meu Deus do céu, professor. O que é isso aí? Calma. Vamos aprender junto. Nós temos o endotélio vascular, e é ele que manda em tudo, viu? Ele que comanda. É tipo a mulher da relação. Manda em tudo. Manda em cada etapa da fisiologia da coagulação. Endotélio vascular. E tem também, claro, o envolvimento das plaquetinhas e dos fatores de coagulação. Mas vamos passando. Curtiu o nosso modelo de passagem de slide? É muito interessante, né? Vamos agora construir o muro. Depois você vai entender por que eu estou construindo o muro. Esse novo modelo de cascata de coagulação, aqui um conteúdo mais sério. Existem na literatura 3 fases, tá? 3 fases de cascata desse novo modelo da cascata de coagulação. Só que aqui, para ficar mais didático, eu dividi em 4 fases, tá bom? Em 4 fases, mas se você falar assim, professor, não são essas 4 fases, você está certo. Eu fiz uma adaptação para ficar de uma forma mais didática, para que você entenda melhor esse novo modelo de cascata de coagulação, tá bom? Mas realmente não tem literatura, eu estou assumindo isso aqui, tá? É só para fins didáticos, vai ficar mais fácil o entendimento, acredito eu, beleza? 4 fases do novo modelo de cascata de coagulação de Hoffman. Gerstlauer. Mano, ela mandou muito bem. Ela explicou tudo
que o McFarland não tinha explicado. Dessa forma aqui, ó, vem comigo. São 4 fases: iniciação, que pode ser chamada de fase de start ou de gatilho também, tá? E em que consiste essa fase de iniciação? É a primeira quantidade de formação de fibrina. Forma ali um pouquinho de fibrina, tá bom? Amplificação. Essa fibrina aqui que eu formei, ela é pouquinha, ela não é suficiente. Ou seja, eu tenho que formar mais fibrina, eu tenho que formar mais fibrina para abraçar o meu tampão plaquetário e dar firmeza para o meu coágulo, tá? Depois a frenagem ou o stop. Essa foi a fase que eu inventei, que eu coloquei aqui para ficar didaticamente mais fácil. O que é essa fase de frenagem, senhores? Lembra que eu estou formando muita fibrina, mas eu tenho aqui meu vaso, ó, fibrina. Se eu formar muita fibrina, vai entupir meu vaso. Eu tenho a impressão que isso aí não é muito bom, né? Se entupir o vaso, não passa sangue. Aí a coisa fica feia. Então eu tenho que parar de formar essa fibrina, eu tenho que parar de fazer crescer o meu coágulo, tá bom? Beleza. Essa é a fase de frenagem. Quem é que vai agir aqui? Os fatores de anticoagulação. Proteína C junto com proteína S, TFPI e antitrombina também. Professor, eu estou entendendo. Calma, eu vou exemplificar. E fibrinólise. Veja bem, eu já formei um pouquinho de fibrina, formei muito mais fibrina, eu tive que parar de formar fibrina também para não entupir o meu vaso, só que agora, senhores, o coágulozão bonitão tá lá no meu vaso. Eu tenho a impressão que não é legal para mim ficar aquele coágulozão no meu vaso, porque vai dificultar o fluxo sanguíneo naquele vaso, tá bom? É igual quando bate um carro lá na rua, quando você vai trabalhar, e fica lá o carro no meio da rua. Aí o que acontece? Trânsito enorme, um engarrafamento, não consegue passar. É a mesma coisa aqui, viu? Mesma coisa, fica lá o coágulo, o sangue não consegue fluir normalmente. Então, o organismo tem que fazer o quê? Tem que fazer uma forma de tirar esse coágulo da circulação. Tipo os guardinhas da CT lá. Tem que tirar aquele carro lá. Tem que tirar aqui esse coágulo da circulação para que o fluxo sanguíneo se restabeleça, tá? E aqui a gente entra na fase de fibrinólise. Quem que vai agir nessa fase? Ela consiste na degradação da rede de fibrina e quem vai agir é o plasminogênio, plasmina, TPA, UPA, PAI1 e alfa-2 antiplasmina. Ai, meu Deus do céu, o que é isso, professor? Calma. Olha a fibrininha que estava aqui, olha o que ela virou. Um pozinho. Produtos de degradação de fibrina. Você vai ver o que é isso. Senhores, eu lhes apresento a cascata de coagulação por Hoffmann. Lembra do endotélio lesado? Tá bom, lembra, professor? O senhor falou ali uns slides, uns papéis atrás. Eu lembro. Ele vai formar o tampão plaquetário, né, que o senhor falou, a hemostasia primária, aquela besteira que o senhor falou. Besteira não, meu. Forma o tampão plaquetário, mas também é liberado o fator tecidual, tá? O fator tecidual que é o fosfolípide de membrana que vai ativar o fator C. Lembra? Fator tecidual? Então, é por aqui que começa a cascata de coagulação por Hoffmann, modelo baseado na superfície endotelial. Pessoal, muita atenção agora, tá? Muita atenção, porque isso aqui, você entendendo isso aqui, você é capaz de entender qualquer tópico na parte de coagulação, fisiologia da coagulação, hemostasia, tá bom? Muita atenção. Aquele fator tecidual, estamos aqui na primeira fase de start ou iniciação, tá? Primeira fase, acompanha comigo. Aquele fator tecidual vai ativar o meu fator 7. Beleza, professor, até aí estou entendendo. E o fator 7, vou te dar uma informação dele. Ele é o fator exclusivo de via extrínseca, como eu já tinha falado, tá bom? Aí você pensa assim, ele é exclusivo de via extrínseca. Tá bom, professor. E quem que avalia a via extrínseca? O TP, tempo de protrombina, lembra? Lembra lá? Então, tá bom. Tempo de protrombina. E se ele é exclusivo de via extrínseca, ele só vai ter um impacto no meu TP e não no meu TTPA? Isso aí, você está começando a entender a cascata de coagulação, viu? Meninão, muito bom. Só que
A deficiência de fator 7 é raríssima, tá? Não é uma coisa que a gente encontra toda hora, não. É muito raro, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho mais de TP, de TTPA, de TT, de fibrinogênio, como teste na nossa rotina laboratorial. Por agora, cascata de coagulação. Fator tecidual com fator 7. Eles viram o quê? O complexo tenaz da veia extrínseca que a gente tinha falado, certo? Junto com plaqueta e cálcio, eles vão converter essa protrombina em trombina. Meu Deus do céu. Essa aqui, pessoal, é muito importante. Ela manda em tudo. Se eu falei que a célula endotelial é importante, você tem que ver a trombina, viu? O poder dessa garotona aqui, ó. Eu vou até destacar ela aqui. Essa trombina aqui, meu amigo, ela manda e desmanda. Acho que tem até uma música aí, né? Manda e desmanda no meu coração. É a trombina, senhores. Trombina, ela vai converter o fibrinogênio em fibrina, tá bom? Ó, primeira fase da cascata de coagulação. Primeira fase é o start. Aqui eu formo fibrina, mas eu formo um pouquinho só. Eu tenho que formar mais, porque essa fibrina não é suficiente. Eu tenho que formar mais fibrina para que ela abrace meu tampão plaquetário e dê firmeza para o meu coágulo. E como que eu faço isso? Na segunda fase, amplificação. Amplificação. Qual que é o objetivo aqui? Formar muita fibrina. Como que eu formo muita fibrina? Lembra da trombina que é importante pra caramba? Então, senhores, essa trombina aqui, além de converter o fibrinogênio em fibrina, ela vai ativar o meu fator 9, que junto com o meu fator 8, formam o complexo tenase da via intrínseca. Aqui a gente já está na fase de amplificação, tá? Então esse complexo tenase da via intrínseca vai ativar meu fator 10, que junto com o meu fator 5, que é o cofator do fator 10, vão converter protrombina em trombina. Oi? Eu ouvi trombina? Isso mesmo. Gerei mais trombina, mas calma. Essa trombina vai converter fibrinogênio em fibrina. A gente já viu aqui, né? Tá bom, entendi. E qual que é a diferença aí, professor? Senhores, a diferença é que aqui eu gerei mais trombina. Entendeu onde a gente vai chegar? Entendeu? Essa trombina vai fazer o quê? Essa trombina é a mesma dessa aqui. Essa trombina, ela vai ativar quem? Fala pra mim. Fala pra mim que eu vou escutar daqui, dá um grito aí. Essa trombina aqui, ó. Meu, a trombina é muito importante. Caramba, como ela é importante. Essa trombina, ela vai ativar mais fator 9 e mais fator 8. E o que o fator 9 e o fator 8 fazem? É isso aí, professor. Ela ativa o fator 10 e o fator 5. A cascata de coagulação vai acontecer de novo e vai formar mais fibrina. Porém, no meio do caminho eu formei mais trombina. E essa trombina que foi formada, ela vai ativar mais fator 9 e fator 8, que vai formar mais trombina e mais fibrina. Ó, tô formando fibrina, formando fibrina, formando fibrina. E quanto mais fibrina eu formo, mais trombina eu formo também. E quanto mais trombina eu formo, mais eu tenho ativação de fator 9 e fator 8. E vou formando mais trombina e vou formando... Entendeu? A cascata de coagulação começa a andar com suas próprias pernas. Ela começa a se autoativar e vai formando fibrina, 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 fibrina. Como que é o nome dessa fase, meu aluninho? O nome da fase é amplificação, mas o nome desse processo é retroalimentação da cascata de coagulação. Nossa, professor, agora eu estou emocionado. Porque o professor lá, o meu professorzinho, ele sempre falava isso aí, mas eu não entendia nada do negócio de retroalimentação, só pensava em comer alimentação, né? Não, é isso aqui. Retroalimentação da cascata de coagulação. É isso aqui. A cascata de coagulação começa a andar com as suas próprias pernas, tá bom? Só que eu formei fibrina demais aqui. Tem que parar, isso aqui tem que parar, porque senão vai entupir meu vasinho, tá bom? E qual que é a fase que faz a parada da formação de fibrina? É a frenagem, é aquela que eu te falei que eu inventei para ficar mais didático. Terceira fase, frenagem. Quem que vai agir nela? Proteína C, proteína S, TFPI e antitrombina. Como que cada uma age? Vem comigo. Vem com o prof. Cadê o meu lápis? Produção, cadê meu lápis? Tá aqui, achei meu lápis. De oncinha meu lápis, viu? Olha. Como que a proteína C e proteína S vai agir? Senhores, proteína C e proteína S é o seguinte, lembra da trombina que eu falei o tanto que ela é importante, cara, ela manda em tudo. A trombina manda em tudo, cara. Quando essa trombina é formada em altas quantidades, o que acontece? Elas em altas quantidades, o
que é o caso aqui da fase de amplificação. Essa trombina, ela vai se ligar ao seu receptor de membrana, ao seu receptor de endotélio, que é lá a trombomodulina. Quando a trombina se liga à trombomodulina, ela vai fazer com que se ative a proteína C e a proteína S, formando um complexo ali de trombomodulina, trombina, proteína C, proteína S. E esse complexo, senhores, é capaz de inativar fator 5 e fator 8. Olha onde está o fator 5. Olha onde está o fator 8. Se eu tenho esses dois fatores inativos ou inativados, hein? Se você souber, comenta aqui embaixo, inativos ou inativados. Eu fiquei na dúvida agora, viu? Se eu não tenho esses dois fatores em funcionamento, não vou errar não. Em funcionamento, eu travo a minha cascata de coagulação e eu não formo fibrina, ou seja, eu paro de formar coágulo. Outro mecanismo, TFPI, é o fator que inibe a formação, a ligação do fator tecidual com o fator 7, e isso aqui vai inibir a ativação do fator 10 por essa primeira via. Então isso aqui, de certa forma, vai travar minha cascata de coagulação também. Eu não vou conseguir formar fibrina, outro mecanismo, TFPI. E o último, antitrombina. Ah, professor, eu lembro da antitrombina lá na faculdade, que o professor falava que ela era importante, era um anticoagulante natural, né? É isso aí mesmo, é um anticoagulante natural. Porém, ele é bem fraquinho, cara. Ele é bem fraquinho. Ele é só para manter o seu sangue anticoagulado em condições normais. Porém, aqui, ó, nessa fase, o que o endotélio faz? O endotélio não é o maioral, ele que comanda também. Ele e a trombina são demais. O endotélio ele vai começar a liberar heparansulfato, senhores. O meu endotélio vai liberar heparansulfato, que vai se conectar com essa antitrombina. Aí sim, aí vai ficar fortão. E vai inibir, sabe quem? Fator 9, 10 e 11. De novo, 9, 10 e 11. Se eu inibo o fator 9, fator 10 e fator 11, o fator 11 ele ajuda na ativação do 9, do 8 e do 9 lá. Se eu inibo esses fatores, vai travar também minha cascata de coagulação, eu vou parar de produzir fibrina, tá bom? Beleza? Certo, então aqui nessa fase eu parei de formar fibrina, eu parei de crescer o meu coágulo, belezinha? Tá bom, belezinha. Mas o coágulo tá lá ainda, viu? Lembra do carro lá que parou no caminho da sua casa, que você não conseguiu passar? É o coágulo que ainda tá lá. O que eu tenho que fazer agora? Degradar esse coágulo. Degradar esse coágulo, que é a nossa quarta fase. Fibrinólise, também chamado, tá bom? Fibrinólise, quarta etapa. Aluninho, calma, essa é a última etapa. Respira, respira. Essa é a última etapa. Depois disso aqui você vai entender tudo de coagulação e vai chamar sua mãe, seu avô, seu filho, falar, olha aqui, ó. Desenha, fala assim, olha aqui, ó. Vou te ensinar tudo isso aqui agora. Senta aí que agora eu entendi, eu vou te ensinar tudo isso aqui. Aí você vai ensinar para as pessoas cascata de coagulação. Quarta fase, fibrinólise. Pessoal, como que a fibrinólise funciona? Eu tenho que degradar aquela rede de fibrina, certo? Entendi. Como que eu degrado? Existe uma proteína chamada plasminogênio. Tá tudo certo aí, produção? Tá. Existe uma proteína chamada plasminogênio, tá? Esse plasminogênio, ele tem que ser convertido em plasmina. A plasmina é como se fosse uma tesourinha, várias tesourinhas, várias plasminas, tá? Então eu tenho que converter o plasminogênio em plasmina, que ela é minha tesourinha. Mas por que tesourinha? Porque ela vai pegar, ó, e vai picotear todo esse coágulo aqui, ó, vai formar só os restinhos de coágulo, os produtos de degradação do coágulo. Calma. Mas, professor, essa conversão de plasminogênio em plasmina acontece assim, naturalmente? Não. Lembra do meu endotélio? É, ele mesmo. Ele começa a liberar dois fatores, o TPA e o UPA. Beleza? Então, TPA é o ativador de plasminogênio dependente de fator tecidual e o UPA, o ativador de plasminogênio de uroquinase. Tá? O que eles vão fazer? Eles vão converter esse meu plasminogênio em plasmina, tá bom? E a plasmina vai lá no meu coágulo e dá uma picotada nesse coágulo, degradando-o, beleza? TPA e UPA são os ativadores de plasminogênio, belezinha? Mas pensa comigo.
Se essa minha plasmina gerada, ela vai picoteando aqui esse coágulo, ela tem que ter muito cuidado, viu? Porque ela pode picotear tanto, ela pode degradar tanto esse coágulo a nível de não deixar o restinho para que o tecido cicatrize. Então, ele tem, em um determinado momento, essa plasmina ela tem que parar de funcionar, porque senão ela vai degradar muito, até o que não é para ela degradar, ela vai degradar. E professor, quem que faz ela parar? Quem faz ela parar são duas substâncias chamadas PAI-1 e alfa-2 antiplasmina. Como que elas funcionam, hein, professor? Facinho. O PAI-1 ele vai inativar o TPA e o PA. Para que serve mesmo o TPA e o PA? Para transformar o plasminogênio em plasmina. Então, se eu inativo com o PAI-1, se eu inativo o TPA e o PA, eu paro de transformar plasminogênio em plasmina. Entendi. Então, se eu não formo mais plasmina, beleza. Eu paro de degradar o coágulo. Eu deixo um pouquinho ali de coágulo para que o tecido se cicatrize, tá? Mas tem um problema, eu parei de formar plasmina, mas ainda tem plasmina lá, viu? E ela tá funcionando, viu? Ela tá cortando lá, ela tá picoteando, ela tá degradando aquele coágulo, ela tem que parar. Então eu tenho que arrumar uma maneira de parar também a plasmina que já tá lá. Exatamente. E quem que é essa substância que vai parar a plasmina? Alfa-2 antiplasmina. Olha aqui a meninona. Ela vai ir direto na plasmina e ela vai fazer com que a plasmina perca a sua função. Então eu nem estou mais transformando o plasminogênio em plasmina. Aquela plasmina também que já tinha lá, que já estava ali funcionando, também não está mais, porque a alfa-2 antiplasmina já inativou aquele restinho de plasmina lá. Tá bom? Então, pessoal, assim, a última informação. Lembra que com a plasmina eu degradei todo aquele coágulo e ele ficou isso aqui, ó, produtos de degradação do coágulo. E esses produtos de degradação do coágulo são os dímeros D. Professor, então é isso que é dímero D ou D-dímero? Sim, são os produtos de degradação da fibrina. Depois, nos próximos capítulos, iremos abordar o assunto dímero D por completo, por que o médico pede, o que significa, tá bom? Por enquanto, eu só quero que você entenda o que são os dímeros D. Então, pessoal, aqui a gente terminou de montar o nosso muro, tá? Bruno, o que você está falando de montar muro, meu filho? Ó, a fisiologia da coagulação é igualzinho um muro que ele é destruído. Quando lesa o seu endotélio lá, o muro foi destruído, beleza? Depois o que você tem que fazer? Você tem que construir o muro novamente, tijolinho por tijolinho. Ou seja, do outro lado você tem que formar fibrina, formar fibrina, formar fibrina, formar fibrina. Em certo momento você vai ter que parar de colocar o tijolinho, porque senão o muro vai ficar muito alto. E aqui também você tem que parar de formar fibrina, porque senão vai entupir o meu vaso. Tá, entendi. Só que depois que você para de colocar os tijolinhos, você tem que dar uma lixadinha para o muro ficar, ó, beleza, ficar bonitinho. Aqui também eu tenho que tirar aquele coágulo da circulação e deixar o meu endotélio bonitinho para que o fluxo sanguíneo se restabeleça, tá bom? Então é isso, pessoal. Fisiologia da coagulação é bem parecido com um muro que é destruído e você vai reconstruí-lo. Só uma analogia para que você entenda melhor, tá bom? E para finalizar, pessoal, queria finalizar com vocês com essa frase: não há nada de nobre em sermos superiores ao próximo. A verdadeira nobreza consiste em sermos superiores ao que éramos antes. Êxodo. Beleza, pessoal? Então, ó, a gente quis passar um pouquinho de educação e ciência nesse vídeo, falando de uma forma mais descontraída sobre fisiologia da coagulação, com o objetivo de passar um conteúdo que agregue alguma coisa no seu crescimento profissional ou pessoal mesmo, de uma forma bem descontraída aí mesmo, tá? Então o que a gente quer é isso, é passar a ciência e a educação de uma forma leve para que você entenda e consiga aplicar isso aí no seu dia a dia e no seu trabalho, beleza? Se você gostou do vídeo, pelo amor de Deus, meninão, não esquece de dar o like aqui, eu não sei onde é que tá, é por aqui, ó. E se inscrever, eu acho que é aqui.
no canal também, tá bom? E passa para o seu amiguinho lá da faculdade também, ou então para o seu colega de trabalho, para ele entender um pouquinho mais sobre fisiologia da coagulação, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Fique ligado no Instagram, Laboratório Virtual X, e aqui também no YouTube, Laboratório Virtual, beleza? Um beijão, fica com Deus!